Buenas. Nessa sessão a gente vai falar das gregas, ou Greeks, das opções. Pode parecer alguma coisa muito complicada, mas na verdade não é. E pode às vezes assustar por envolver derivadas, um nível maior de cálculo, mas a ideia dentre elas é razoavelmente simples. É o seguinte: nosso problema é, comprei uma opção ou vendi uma opção, por exemplo, eu vendo opções para ganhar um dinheirinho, ganhar o prêmio, tá certo? Rezando depois para não ser exercido. Afinal, se eu estou lançando opções, eu não quero ser exercido, porque aí eu embolso esses prêmios e não tenho que pagar nada. Aí é beleza. Então, por exemplo, vendi opções, e aí eu estou correndo risco, porque se eu vendi, eu sou lançador, eu posso ser exercido e vou ter que pagar uma grana legal lá na frente, eu posso pagar uma baita grana. E aí eu quero saber como é que vai se comportar essa opção, tá certo? Conforme as várias variáveis é horrível, né? Mas as várias variáveis, as diversas variáveis que influenciam o prêmio da opção se comportam. E é para isso que servem as gregas, para a gente ter esse conhecimento. Como que, por exemplo, o prêmio de uma opção que foi vendida ou que foi comprada vai se comportar se o preço daquele ativo objeto, por exemplo, o preço de uma ação, subir ou cair. Em que situações eu vou estar correndo mais ou menos risco. E eu posso falar assim, olha, não preciso sair fazendo hedge de cara, por exemplo, de uma opção, mas conforme vai se comportando e vai mudando o estado dela, eu posso criar uma estratégia de hedge a partir daquele momento. Assim como ela chega em determinada situação, eu posso cancelar essa estratégia de hedge, que a gente vai discutir até em outros vídeos, o chamado delta delta hedge, ou delta gamma hedge, ou delta gamma vega hedge. Então tem várias estratégias aí para fazer a proteção ou hedge da sua carteira de opções. E por que carteira de opções? Porque normalmente você não vai comprar uma só ou vender uma só. Então você vai fazer isso com 50 opções, 100 opções, vai montar estratégias com opções, como já tem outros vídeos, um straddle, um bull spread, um condor ou algo do tipo, um calendar spread. E aí você juntou puts com calls, comprou, vendeu, diversas opções, então você tem carteiras. E uma coisa legal aqui das gregas é que na hora que você vai montar uma carteira de opções, a grega daquela carteira é basicamente pegar a quantidade de cada opção que você comprou ou vendeu e multiplicar pela respectiva grega de cada opção e somar com tudo. Então, trabalhar com carteiras de opções é tranquilo, é como pensar numa carteira, numa opção só, mas somando todas as quantidades com as respectivas gregas individuais. Tá ok? Então, vamos discutir isso daqui, e eu vou mostrar alguns exemplos aí na planilha também. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma opção, então, vou colocar aqui o prêmio da opção. Esse prêmio tem várias, como eu falei, várias variáveis ou diversas variáveis que influenciam. E que a gente já conheceu até de outros vídeos, como por exemplo, olhando o modelo Black-Scholes, eu tenho aqui o preço do ativo objeto, o preço à vista do ativo objeto, eu tenho aqui a volatilidade, eu tenho aqui o prazo até o vencimento, eu tenho a taxa de juros livre de risco, tá ok? E eu posso ter uma série de outras variáveis dependendo do tipo de opção. Se for uma opção exótica, se for uma opção de câmbio, eu tenho também a taxa de juros lá no exterior, e aí pode ter uma série de outras variáveis. Eu não coloquei aqui o preço de exercício, nosso querido X ou K, o Exercise Price ou Strike Price, pelo seguinte, ele é um parâmetro da opção, ele não varia. Então, é aquela coisa, é uma cláusula contratual, é um preço, é uma opção cujo preço de exercício é 26,71. Legal. Como ele vai variar? Ele não varia, tá lá, ele é sempre fixo, tá ok? A menos que você criar uma opção exótica disso daqui.
Então, isso daqui, ó, só para a gente registrar, é o preço spot, por isso a letra S, ou à vista do ativo objeto, é um derivativo, o contrato de opção, então ele tem sempre referência em um ativo objeto. Essa aqui é a volatilidade. Normalmente a gente referencia ela ao ano. Aqui é o prazo até o vencimento. Então, o prazo até o vencimento. E aqui a taxa de juros livre de risco, que aqui no Brasil a gente usa a taxa do futuro DI de um dia. Taxa de juros livre de risco. Tá ok? Nossa risk free. Então, tá aqui. Isso daqui. Então, eu tenho esse prêmio da opção. Esse prêmio da opção eu vou chamar de C, tá certo? E aí, o meu problema é o seguinte, olha, eu vou ter aqui uma série de mudanças, ou possíveis mudanças, nessas variáveis aqui. Então, eu não sei quais são, mas, por exemplo, pode variar o preço do ativo objeto, então tem um delta S aqui. Delta é variação, tá? Posso ter uma variação da volatilidade, pode ter uma variação aqui do prazo, pode ter uma variação da taxa de juros, e assim sucessivamente. Lembrando que esse delta aqui, ó, por exemplo, delta S é igual ao S, preço do ativo na data 1, menos o preço do ativo na data 0. Então, quando eu coloco assim, ó, delta S, delta T, delta sigma, é a variação de uma data para outra. E aí, assim, eu vou ter essas variações, pode ter mais de uma ao mesmo tempo ou não, então pode ser somente que mude o preço do ativo objeto, o resto tudo fica igual. O tempo ele sempre vai diminuir, o tempo até o vencimento, tá? Então a gente tem um decaimento, o pessoal chama até, em inglês é time decay. E isso vai influenciar a nossa grega, que se refere a essa variação do tempo. E aí, com essas variações, eu quero saber justamente, ó, legal, mudou o tempo, mudou volatilidade, mudou o preço do ativo objeto, assim por diante. E aí, meu problema é, como que fica essa variação do preço da opção? Tá ok? Então, isso aqui é a variação ou a mudança do prêmio da opção. Então, como que vai ser isso daqui? Como isso vai afetar essa variação? Até porque é o seguinte, na hora que eu vou estabelecer, por exemplo, uma estratégia de hedge para as opções, eu preciso saber quais dessas daqui são as mais importantes, porque aí eu foco nelas, não nas outras, tá ok? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente vai olhar aqui. E aí que surgem justamente quem nos ajuda, são as nossas amigas aqui, as gregas, porque elas fazem a ligação com essas variações aqui. Elas procuram nos ajudar explicando isso. Então, quais são as gregas? A primeira grega, e aí vai dar confusão. Aí, desculpa, não é culpa minha, mas assim, o sujeito que criou essa letra aqui também usou a mesma letra aqui, ó. Não foi o mesmo sujeito, tá? Para falar da primeira grega, que é a delta. E a delta, para a gente entender, a gente vai calcular as gregas a partir, por exemplo, de modelos de avaliação, por exemplo, como o modelo Black-Scholes. Tá? Tem outro vídeo que só fala das gregas do modelo Black-Scholes, até para não ficar muito longo aqui. Então, eu vou usar aqui a notação de derivada. Então, qual que é a derivada disso daqui? Tá? Então, esse C aqui, ó, assim como esse C aqui, saem daqui, por exemplo, de um modelo de avaliação de
opções. Então, por exemplo, nosso querido Black-Scholes Merton. Muita gente, eu vou usar essa expressão, vou colocar o Merton aqui porque ele merece. E os modelos, apesar do Black-Scholes ficar muito famoso tal inicialmente, porque o artigo dele saiu antes, foi uma diferença aí de alguns meses entre um e outro, mas o do Merton saiu e chega no mesmo modelo, inclusive um pouco mais genérico, que a gente também vai discutir no outro vídeo sobre as gregas do Black-Scholes aqui, Black-Scholes Merton. Então eu vou até chamar aqui BSM, sempre que aparecer BSM, lembre que é esse modelo. Então aqui, ó, ele pega o delta, é a derivada parcial do prêmio da opção em relação ao preço do ativo objeto. Ou, aí é uma aproximação, tá certo? Meus amigos matemáticos não ficarem muito zangados comigo, é a variação do prêmio da opção sobre a variação do preço do ativo objeto, tá certo? Então, a gente pode encarar dessa forma e fica muitas vezes fácil de entender assim dessa maneira. Então, o delta de uma opção, ele mede justamente como o prêmio da opção muda para mudanças no preço do ativo objeto. Ou, de outra forma, se o preço do ativo objeto subir R$1, por exemplo, o quanto vai subir, tá certo? Ou cair o prêmio da opção. Então, é isso que vai medir o delta. Tá joia? A outra grega aqui, que também é muito importante, é a chamada gama. Então, eu vou colocar, apesar de gama ser com um M em português, vou colocar aqui em inglês, porque é onde está na literatura em geral. O que acontece? O delta é o seguinte, ele é usado para, por exemplo, fazer uma aproximação linear do preço do ativo, do preço da opção, do prêmio da opção. Só que uma opção, ela não tem um comportamento, assim, uma linha reta. Não, ela tem um comportamento que a gente chama de convexo, tá? Então, eu vou lá no Excel para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, nesse gráfico, o que vocês estão vendo aqui é uma simulação de preços de opções, tá ok? Que eu fiz usando aqui o modelo do Black-Scholes e dados de mercado, tá? Então é o seguinte, a linha verde aqui que vocês estão vendo aqui é o exercício da opção na data de vencimento. Aonde tem essa quebra da linha, esse número 50 é o nosso preço de exercício, tá ok? Da opção que eu escolhi. Então, o que acontece? É uma call, uma opção de compra. Então, se o preço do ativo for abaixo do preço de exercício, eu prefiro comprar no mercado do que comprar via exercício da opção. Então, no exercício da opção, ela vira 0 nessa faixa de preços aqui. Se o preço do ativo terminar acima de 50, aí eu exerço a opção. Por quê? Eu vou comprar, por exemplo, por 50, algo que no mercado está cotado a 52. Então, estou ganhando 2, que é esse ponto aqui. Então, a partir acima de 50, eu exerço a call. Por isso, essa linha verde aqui, que é o exercício no vencimento. Só que o que acontece é o seguinte, quando eu compro a opção hoje, eu não sei ainda se ela vai ser exercida ou não. Então, o que acontece? Tem um valor que é essa linha azul, tá ok? Eu vou apagar essas aproximações aqui, ó. Essa linha azul seria o valor da call no meio do caminho. Então, hoje, amanhã, antes do exercício, tá ok?
Então repare que a linha azul é maior que a linha verde. Por quê? Porque é o chamado valor do tempo. Entre hoje e a data de exercício, pode ser que eu exerça a opção. Então tem um valor ali em comprar a opção antes da data de vencimento. E mesmo aqui, nessa região onde eu não exerço a linha verde aqui, no vencimento, hoje ainda tem um valor, tem um prêmio positivo. Por quê? Porque tem uma chance, por causa da volatilidade, do preço passar, por exemplo, de 47 para 51. Ou se a volatilidade for alta, passar de 47 para 54. Então, a volatilidade vai dizer justamente como que o preço vai ficar oscilando aqui. Então, pode ser que eu comprei uma opção aqui, que a gente chama out of the money, ou fora do dinheiro, ou seja, não vale a pena exercer nesse momento, mas como a volatilidade do ativo é alta, o preço do ativo pode pular aqui para cima e a opção vai valer dinheiro, vai estar no dinheiro, ou in the money. Tá joia? Então, tem um valor do tempo, porque é aquela coisa, pode ser que pule para cá e ela valha alguma coisa. Também pode ser que ela pula para o outro lado e ela perca o valor. E aí acontece o seguinte, quando eu uso o delta, eu faço o seguinte, eu estou fazendo uma aproximação linear dessa linha azul repara que assim que ela é meio, assim, a gente chama convexa, tá ok? Ela tem assim, meio, parece uma baciazinha e tal. Essa linha amarela mostra como eu aproximo, como seria a aproximação do prêmio da opção, que é a linha azul, usando o delta. Já vou mostrar a fórmula disso, que seria essa linha aqui, amarela. E vocês veem o seguinte, perto aqui do 50, do preço de exercício, as duas linhas azul e amarela estão próximas uma da outra, beleza. Mas quando começa a ficar longe do preço de exercício, elas começam também a ficar muito diferentes, assim, as aproximações de preço. Então, como a diferença fica grande, eu tenho que fazer alguma correção aqui, se eu quiser fazer uma aproximação, ou se eu quiser prever como que vai ser o novo preço. Porque ele não vai ser, por exemplo, negativo cair aqui, mas ele tem que ser alguma coisa perto da linha azul. E aí é que entra o gama. Tá ok? O gama, então, vou voltar o gama aqui, Pronto, voltei o gama. Quando eu pego a minha aproximação feita com o delta e junto o gama, eu chego nessa linha vermelha, que vocês reparem o seguinte, ela não fica perfeitamente junta em cima da linha azul, tá? Então, vocês vejam aqui nos extremos, aqui que elas ainda estão tão distantes, ou ficam um pouquinho mais distantes, começam a se separar, mas repara que em boa parte do tempo, aqui, eu já consigo uma aproximação aqui da linha vermelha muito próxima do que é a linha azul. Quer dizer, por colocar o gama na nossa aproximação, junto com o delta, então o gama não substitui o delta, o gama complementa o delta quando eu vou fazer uma aproximação e quando eu vou fazer um hedge. Inclusive, eu quero fazer aproximações de preço porque eu quero montar um hedge ou de opções. Então, quando eu coloco o gama junto da call, junto do delta da call, eu estou melhorando a aproximação de preço. Por isso que é legal entender o gama. Então, o que é o gama? O delta está medindo justamente como o prêmio da opção varia para a variação do preço do ativo objeto. O gama, ele vai fazer também isso, só que ele é a segunda derivada da opção, do prêmio da opção, em relação ao preço do ativo objeto. Tá ok? Então, ele seria assim, ele seria a variação, é como se fosse a variação do delta. Tá joia? Então, o gama, na verdade, é como você está olhando assim,
O delta está olhando o prêmio da opção em relação ao ativo objeto, o gama está olhando a variação do delta, tá certo? Para a variação do ativo objeto. Então, por isso que a gente vai olhar sempre essas duas aqui, ó, costumam andar juntinho o tempo todo, tá? O gama não vive sem delta, mas o delta vive sem gama, mas o gama não vive sem delta. Então, os dois andam sempre juntos, porque o gama vai complementar o delta, e vai complementar justamente para a gente fazer aproximações melhores ou heads melhores. Outra grega aqui bastante importante é o θ. Então, vou colocar aqui, ó, θ. Então, aqui ele mede a variação do prêmio da opção em relação à variação do tempo, tá ok? Então, seria aqui, ó, variação do prêmio sobre um ΔT, variação do tempo. E é aquela coisa, o θ é negativo, porque sempre o prêmio da opção ele vai diminuindo conforme vai chegando mais perto do vencimento. E aí eu vou voltar lá para o Excel para a gente ver de novo. Então, aqui, vocês estão vendo, agora eu vou mostrar aqui, ó, essa nova planilha, é similar à anterior, só que aqui, ó, a linha amarela é o quanto você vai ganhar se exercer a opção ou não na data de vencimento. A linha vermelha é o prêmio da opção faltando 30 dias para o vencimento. Então, aqui em cima, ó, tá? Deixa eu apagar aqui, só para vocês verem aqui, ó. Esse seria o prêmio da opção, faltando 30 dias para o vencimento. Conforme eu chego mais perto do vencimento, então, por exemplo, daqui a 20 dias, ó, o novo preço é essa linha azul. Então, conforme eu vou me aproximando do vencimento, essa linha aqui, que é convexa, ela vai chegando mais perto da linha amarela, até que ela encosta, porque a gente chegou lá no vencimento. Tá ok? Então, o valor da opção, o prêmio da opção, vai caindo conforme a gente vai se aproximando do vencimento. E isso vale para todas as opções, tanto calls quanto puts, tá certo? E é algo natural das opções. Você está chegando perto, você tem um valor do tempo por comprar a opção ou vender a opção agora, e esse valor do tempo é justamente por causa de toda a volatilidade e tal, que eu posso ter o comportamento do meu ativo objeto, que pode ser que eu vá exercer ou não lá para frente. Conforme o tempo vai chegando perto do vencimento, esse valor adicional ele vai diminuindo, tá certo? É uma coisa até intuitiva. E é o que a gente vê, inclusive, nas curvas quando faço esses cálculos aqui. Tá joia? Muito bem. Então, tá aí o nosso comportamento aí do delta. Delta não, desculpe, do θ. A próxima aqui, que é bastante importante e conhecida, é a Vega, que ela está relacionada... Opa, Vega não é assim, né? Vega... Deixa eu colocar aqui o que eu falei. Ela está relacionada com a volatilidade. O Vega é um V assim, parece uma andorinha, assim, ó. Tá? Então, deixa eu colocar mais aqui para... Pronto. Até porque ela é importante também. Então, aqui o Vega... O Vega mede como varia o prêmio da opção em relação a mudanças da volatilidade, em especial da volatilidade implícita do modelo. Tá joia? Então, vou até colocar aqui, ó, da volatilidade, colocar nessa cor aqui, ó, implícita. Tá? Aquela que está escondida lá dentro do modelo, que tem relação com o prêmio da opção no mercado. Então, faço aqui, ó, o delta C. Apesar de usar C, se for uma put, é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, serve para qualquer... C eu estou chamando prêmio de opção. Tá aqui, nossa aproximação do Vega. E tem uma outra que, assim, não quero desfazer, não me entendam mal, não quero desfazer dela, mas ela às vezes ela é importante, às vezes ela não é tão importante. Então,
Quando as taxas de juros são pequenas e bem comportadas, essa última não é muito importante, que é a chamada RO, tá ok? Muita gente, inclusive, é interessante, ao invés de usar a letra grega aqui, a Rho, ela prefere escrever RHO, de Rho, justamente. Por quê? Porque esse é o símbolo usado também para correlação. Então, para não dar confusão, muita gente resolve só escrever assim, Rho, ao invés de usar a letra grega. E ele mede a variação, ou é a derivada parcial do prêmio da opção, em relação à taxa de juros livre de riscos. E dependendo do período que a gente está, inclusive, avaliando, tal, essa mudança é pequena, ou mesmo, por exemplo, assim, o Copom pode subir os juros. Tá bom, mas quando que é a próxima reunião do Copom? Depois do exercício da opção. Então, dificilmente vai ter alguma mudança agora, nesse período. Tá joia? Aliás, isso interessa muito dentro do período que você está negociando a opção, tá certo? Fazendo o trading da opção. Muito bom, então essas aqui são as gregas. Elas surgem daqui de uma coisa chamada expansão de Taylor. Então, tem uma fórmula da expansão de Taylor, só para colocar aqui, ó. Expansão de Taylor, que é o seguinte, olha, se eu tenho um determinado o preço da opção, tá certo? O valor da opção, o modelo e tal, que ele é função, por exemplo, aqui de uma variável, por exemplo, esse S aqui, o meu preço do ativo objeto. Eu quero pegar e desenvolver a partir desse modelo que eu tenho aqui de avaliação e desse preço, como que eu chego numa estimativa aqui, ou numa aproximação, através justamente da fórmula dessa expansão, nesse novo preço, que vai ser o nosso original mais esse ΔS. Tá certo? Então, a nossa expansão de Taylor, ela vai nos ajudar a chegar nisso daqui, que é basicamente o que a gente queria. Assim, olha, eu tenho um valor, um prêmio da opção hoje, como é que vai ser essa variação de preço nisso daqui? E usando essa expansão de Taylor aqui, eu faço o seguinte, vou pular um pouquinho de etapa aqui, mas eu posso pegar assim, ó, eu chego que a variação do prêmio da opção, ele pode ser aberto da seguinte forma. Então, ele vai ser, vou colocar aqui em duas cores para a gente, ele vai ser aqui, ó, nosso delta, que é esse delta aqui, vezes o quanto variou o preço do ativo objeto, mais o nosso gama. E o gama já deu para sacar, ó, tem um termo aqui ao quadrado, vezes a variação do preço ao quadrado, tudo isso sobre 2, tá? Porque é uma aproximação aqui já de segunda ordem, mais o θ, vezes a variação do tempo, mais, eu não vou colocar o ρ aqui, não fiquem bravos comigo, vezes a variação da volatilidade, o vega vezes a variação da volatilidade. E se eu quiser colocar o ρ? Mesma história, ó, coloco mais o ρ vezes a variação da taxa de juros, assim como a gente fez com os outros. Tá legal? E aí é o seguinte, eu vou usar aqui o seguinte resultado, ó, usar isso aqui, ó, que é C1 menos C0, que é a variação, e aí eu posso escrever o seguinte, olha, o meu
meu próximo preço da opção vai ser, pego o menos C0, joga para o outro lado, vai ser o C0 mais, e aí eu coloco delta, vou colocar aqui ó, um mais pontinho, 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 para ninguém ficar bravo comigo, vezes delta S, mais o gama, vezes a variação do preço ao quadrado sobre 2, mais o θ. Aí é só repetir os termos. E veja o seguinte, ó, o prêmio da opção foi que a gente discutiu aqui, ó, tem diversas variáveis que influenciam, por isso a gente tem os vários fatores aqui. E veja, inclusive, que eu coloquei aqui, ó, esses dois juntinhos, ó, esses dois, ó, o delta e o gama andam juntinhos, porque o gama, na verdade, vai corrigindo a convexidade lá dos preços das opções. Por isso que o gama trabalha junto aqui com o delta. Mais o vega vezes o delta sigma. E aqui eu posso colocar aqui, ó, de novo, mais um monte de gente. Então eu vou colocar aqui, ó, mais o ρ, só para ninguém ficar bravo aqui, vezes a variação da taxa de juros. E posso ir andando com isso. Então, por exemplo, se eu tiver um dividendo que é pago continuamente, que eu posso usar como, por exemplo, se eu estiver falando de opção de câmbio, vai ser a taxa de juros lá no exterior, ou o cupom cambial. Eu tenho aqui, ó, o PSI, na verdade, vezes essa variação desse cupom cambial, por exemplo, ou de um dividendo contínuo, pode ser qualquer uma das duas coisas. E aí tem outras variáveis, então tem outras aqui, ó, eu vou colocar, isso aqui já até aqui é bastante usado, daqui para cá já é menos usado, então aqui, ó, mas tem inclusive artigos que quebram todas essas variáveis aqui, então, que outros aqui, ó, colocar aqui de curiosidade, mais um que chama de inércia, ou inércia, vezes o delta t ao quadrado, mais, e aí vou fazendo aqui, ó, mais um que chama Volga, tá? Que são outras gregas que vão, vezes a variação ao quadrado da volatilidade, mais, e aí tem as interações, o chamado charm, que é esse daqui, que é uma grega, não é nem mais grega, já tem outro nome aqui, que já tem a interação entre a variação do tempo com a variação do preço do ativo objeto, mais o β, que multiplica a variação do tempo com a variação da volatilidade, mais o chamado Vana, ou Vena, que tem a interação entre o preço do ativo objeto e a volatilidade, e aí sucessivamente, vou deixar vocês aí, quem tiver curiosidade, entra lá no Google, digita esses nomes aí, Inertia, Volga, Charm e tal, e vai achar esse daqui. Mas, novamente, a gente costuma parar por aqui, ó. Chegou aqui, a gente já... Até aqui tá bom, já atende a maioria dos casos. Aí já são outros estudos mais aprofundados, detalhes de hedge, uma situação mais complicada. Mas o importante com isso daqui, eu já consigo justamente montar aproximações de preço. Então, vou mostrar para vocês aqui, vou voltar lá na planilha. Aqui, ó, eu tenho aqui 3 opções,
Então, o que vocês estão vendo... Espera aí, deixa eu mudar para cá. Pronto, agora sim, agora vocês estão vendo. Vocês estão vendo 3 opções na planilha. Essas 3 são da Petrobras, tá ok? O ativo objeto é a ação da Petrobras, a preferencial, a Petri 4. Então, aqui os códigos delas. Data de vencimento 18 de junho. O preço à vista de cada uma delas. É o mesmo preço à vista, tá? Porque é o mesmo ativo objeto. O preço à vista do ativo objeto. O preço de exercício é diferente, 27,46. Então, o preço de exercício ou melhor, o preço do ativo é maior que o preço de exercício. Então, essa é uma opção que a gente chama in the money, tá certo? Ou seja, se você exercer, você está ganhando dinheiro agora. Essa aqui, a gente tem a seguinte situação, vocês vejam que o preço de exercício é muito próximo do preço à vista, então, a gente está usando como quase igual. Então, a gente chama at the money. Então, é quando o preço do ativo objeto é muito próximo do preço de exercício. E aqui, o preço do ativo objeto é menor do que o preço de exercício. Quer dizer, aqui eu não exerço essa opção. Não compensa. Vale a pena comprar no mercado do que pagar R$ 29,46, exercendo a call. Então, essa é out of the money. Está fora do dinheiro. Quanto mais in the money tiver, maior vai ser o prêmio. Afinal, você está ganhando mais dinheiro com isso. Quanto mais out of the money você tiver, você está perdendo dinheiro, você não está ganhando, tá certo? Ou está ganhando muito pouquinho, tá joia? E aqui eu tenho as várias... a data que eu estou olhando aqui, os negócios foram realizados no dia 11 de junho, então esses são preços aqui de mercado. Aqui eu calculei pelo modelo Black-Scholes, então é uma fórmula linda, enorme, aqui, coisa e tal. Mas esses preços coincidem com o preço de mercado. Então, foi um cuidado que eu tive aqui, ó. Tá vendo? Preço de mercado, essa coluna aí aqui. Então, o preço aqui do Black-Scholes está coincidindo com o preço de mercado, e a gente fez isso para como? A gente foi escolhendo a volatilidade implícita que igualasse o preço do modelo com o preço de mercado. Tá joia? Que é justamente a volatilidade implícita. É a volatilidade que faz com que o preço do modelo, que a gente está usando, no caso do Black-Scholes Merton, iguale com o preço de mercado. E aí calculei o delta, aqui, ó, delta, gama, teta e o vega de cada um deles. Não calculei o ρ, até porque dentro do período a taxa de juros era a mesma na época que a gente estava olhando. Depois o cupom subiu, paciência, então teve um RO aí, ó, falei mal do RO, mas teve um evento com o RO mudando aí. Muito bem. E aí, tem as fórmulas de cada um. A gente vai discutir isso no outro vídeo, cada uma das fórmulas para calcular cada uma dessas gregas, tá? Então, vocês não precisam sair fazendo derivada. Agora já tem essas fórmulas prontas aí. Só lembre o seguinte: cada fórmula de cada grega vale para aquele modelo que você está usando. Então, se você estiver usando um modelo diferente do Black-Scholes, tem que calcular as gregas para ele, tá certo? Ou as fórmulas específicas para eles. Então, cada um tem as suas fórmulas. E a fórmula da grega, para cada uma das gregas, para as calls e puts, não é necessariamente igual. Para algumas é igual, para outras não. Então, também olho nisso, tá joia? Então, não é realmente o mesmo valor para puts e calls. Então, calculando isso aqui, ó, agora eu vou ampliar. Primeiro, aqui vou mostrar para vocês o que eu fiz. Peguei aqui o preço, olha, o preço aqui à vista era 28,57. E aí eu aumentei o preço à vista para R$1. Então, vamos ver então como que seria o novo preço da opção se aumentasse o preço à vista R$1. Então, vamos lá. Então, vamos dizer o seguinte, peguei e estou nessa situação. Estou nessa data, o prêmio da opção é 1,28 e calculei aqui delta, gama, teta e vega. Beleza? Muito bom. O delta deu 0,8.
Então, o que quer dizer isso daí? Olha, se o preço do ativo objeto, delta tem relação com o ativo objeto. Então, se o preço do ativo objeto subir R$1, o que vai acontecer com o preço da opção? Bom, se o preço do ativo objeto subir R$1, o preço da opção deve subir 0,859, tá certo? E aqui eu fiz uma nova, aqui o prêmio novo calculado pelo Black-Scholes, e aqui nessa célula, o que eu fiz? Eu peguei aqui, o prêmio que eu tinha antes e estou somando o delta, vezes a variação do preço do ativo objeto, que é, no caso, R$1, tá ok? Então, olha o seguinte, hoje o prêmio da opção é 1,28, o delta é 0,8. Isso quer dizer que se o preço do ativo objeto subir R$1, o meu prêmio da opção tem que crescer 0,8. Então, de 1,28, ele tem que passar de 1,28 mais 0,8, que dá 2,085. Legal. Pô, essa já é uma aproximação. Mas repara o seguinte, o prêmio que eu calculei, o prêmio novo, deu 2,148, quer dizer, não deu exatamente o que eu queria. Então, o delta só aproximar com delta ajuda, fica próximo, mas não é aquele ajuste ideal. Beleza. Então, aí eu vou olhar o gama. O gama está olhando, dizendo quanto o delta varia para variações do preço do ativo objeto. Tá ok? É a tal da segunda derivada. Então, legal. Como que eu faço esse ajuste, então? Eu faço o seguinte, eu pego o delta, tá certo? E vou somar esse fator, que é o gama, vezes a variação do preço do ativo, só para vocês verem aqui, o preço novo menos o preço anterior, que dá exatamente R$1, eleva ao quadrado essa variação e divide aqui tudo por 2. Então, esse é o ajuste do gama. Aí, repare o seguinte, que quando eu faço isso, eu já tinha aproximado o meu preço original era 1,28. Aí, se subiu o preço do ativo objeto R$1, a minha opção tem que subir 1,28 mais 0,8, que dá 2,085. Ajustando o meu delta pelo gama, que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo? Estou melhorando minha aproximação do preço. Agora já está 2,185, tá certo? Então, aqui, já fiz um ajuste aqui, já fiquei mais próximo, tá certo? Aí eu vou fazer o ajuste do θ. O que o θ está medindo? O quanto varia o prêmio da opção para cada mudança de tempo, tá certo? Então, aqui, se eu mudei o tempo, e eu mudei o tempo, eu mudei aqui, um dia. Então, eu estou variando aqui, mudando de... Aqui faltava 5 dias para o vencimento, aqui está faltando... Opa, faltava 5 dias para o vencimento, aqui está faltando 4 dias para o vencimento. Legal. Então, eu vou pegar agora todo esse ajuste, e eu estou acumulando os ajustes, hein, pessoal? Vou pegar já o preço que eu aproximei antes e vou pegar o θ, tá certo? E θ vem aquela coisa, conforme a gente está se aproximando do vencimento, o prêmio da opção está diminuindo. Então, isso é uma coisa, o θ é negativo. Pense nisso, estou aproximando, estou ficando, está diminuindo o prêmio da opção. E aí, o que acontece? Variou quanto? Variou um dia, essa diferença aqui. Então, variou um dia, legal. Quanto mudou o meu θ? Esse valor aqui, vezes a variação de um dia aqui. Então, já cheguei mais perto, já. Legal. E agora eu vou colocar a mudança no vega. Então, aqui a volatilidade. E a volatilidade, eu também variei. Eu variei 1%. Eu somei mais 1% na volatilidade, mais um ponto percentual. Tá joia? Então, se aumentar mais um ponto percentual, eu vou pegar a aproximação que eu já tenho acumulada aqui com o θ, então já tenho o delta, o gama e o θ aqui, e somo o quê? A do vega vezes a variação da volatilidade em pontos percentuais, tá ok? E aí cheguei nesse valor
2,156, que é perto aqui desse nosso aqui, 2,148. Tá joia? Então, assim que eu vou usando os deltas e os gamas, deltas, gamas, tetas, vegas, assim por diante, para aproximando os preços. E é aquela coisa, no momento que eu tenho aqui o meu preço da opção hoje e eu tenho essas informações, eu consigo chegar no comportamento, ó, como que vai se comportar essa minha opção aqui no futuro, tá certo? E além do mais, eu consigo até prever comportamentos dessas opções. Então, vou discutir isso aqui com vocês agora. Então, deixa eu esconder isso daqui. Pronto, para a gente ficar mais bonitinho. Olhando essas três opções aqui, então, a primeira está in the money, a segunda at the money e a terceira fora do dinheiro ou out of the money. O que eu vejo aqui? Repare o seguinte, vou começar por essa daqui, ó. Quando eu estou at the money quer dizer, o meu preço do ativo objeto é próximo do preço do exercício, o delta é próximo de meio, tá ok? Isso para call, para put é o contrário, é próximo de menos meio, tá? E aí, o que acontece? Um momento quando eu estou com o preço do ativo objeto próximo do meu preço de exercício, é um momento de maior, assim, vamos dizer, maior risco, maior volatilidade ali, não volatilidade, mas a maior incerteza para que lado vai. Então, até mostrar o gráfico aqui, ó. Então, nessa região aqui, ó, perto dos 50, 50 é meu preço de exercício. Então, ó, quando eu estou perto de 50, ó, qualquer variaçãozinha maior aí de um lado para o outro, eu passo assim, ó, do at the money, eu passo para o in the money ou passo para o fora do dinheiro, out of the money, tá? Então, eu tenho uma incerteza muito grande aqui, tá legal? Inclusive, isso está refletido aqui no gama. O gama está medindo a velocidade com que o delta vai mudar. Então, ó, o delta, quando é meio, quer dizer que eu estou assim, o delta, qual que é o delta? Meio. Então, legal, já sei que eu estou ali, ó, no at the money, tá certo? Ou é perto de meio, já sei que eu estou at the money. Não preciso nem perguntar. E aí? Aí eu sei que meu gama já vai ser alto. Por quê? Qualquer mudança aqui eu vou mais alto, ou subo ou caio rapidamente. Quando o delta é mais perto de 1, quer dizer que eu estou nessa região aqui de cima, ó. Eu estou perto aqui do exercício, estou aqui em the money. Então, quanto mais perto de 1, eu estou mais in the money. Assim como o contrário, quando eu estou mais perto de 0, tá certo? Mais próximo do 0, eu estou mais out of the money, tá joia? E com isso cai também, ó. Então aqui, ó, a opção que está fora do dinheiro, ó, o prêmio é pequeno e o delta também é bem menor. Por quê? Bem menor em comparação com os outros. O delta varia de 0 a 1, tá, pessoal? Então, o que acontece? Quando estou mais perto de 0 aqui, eu sei, qualquer mudança no preço vai dar um pequeno impacto no prêmio. É isso que está nos dizendo esse delta, porque eu estou fora do dinheiro. Quando eu estou no dinheiro, qualquer mudança que tem ali no preço do ativo vai ter uma grande variação aqui, ó, no meu prêmio. Tá joia? Que eu estou no in the money. Agora, o gama já é menor quando eu estou lá nos extremos das opções. Tá? Então, o gama vai fazer uns ajustes menores. Porém, os impactos das opções em cada situação são bem diferentes. Quando eu estou em the money, qualquer mudança vai me dar um grande impacto. Quando eu estou fora do dinheiro, out of the money, qualquer mudança vai ter um impacto pequeno. Tá legal? Assim como também o vega, o theta é o decaimento, então também, ó, quando você está no dinheiro, no at the money, é onde você tem um maior theta, onde você tem um maior impacto ali, que justamente é onde você pode ter aquela, vamos dizer, aquela convexidade vai subindo não, ela só cai, né? Ela só cai, mas ela vai mudando o grau de convexidade ali, com um impacto maior, no caso aqui do theta. E no vega, que é da volatilidade, a volatilidade tem um maior impacto quando você está at the money.
tá ok? Então, qualquer mudança aqui, ó, mudou um ponto percentual na volatilidade, você vai ter uma mudança de o quê? De 1,59, tá ok? 0,0159 no seu preço final, tá joia? E também é maior esse impacto quando você está no at the money, porque qualquer mudança você vai ter um ganho ou perda maior aqui. E quando você está out of the money, com mudança no Vega é maior, é positiva, porque mudou a volatilidade, você aumenta a chance de você exercer aquela opção. Então, tanto Delta quanto Vega, por exemplo, eles vão dizer muito com a relação, com a probabilidade de você exercer e o ganho que você vai ter com isso. Por isso que é importante também olhar essas opções, tá certo? O comportamento delas, entender esses números na hora de negociá-las. Então, vamos voltar aqui para o papel. Só para discutir rapidinho ali os gráficos que a gente fez. Então, até importante aqui, ó, quando eu tenho aqui, vou fazer o gráfico aqui. Então, tem aqui o preço do ativo objeto, tá certo? E aqui é o gráfico do prêmio da opção, em alguma data aí qualquer, tá? E aí eu tenho a situação, aquilo que eu comentei com vocês, lá no vencimento, então tem o preço de exercício aqui, o meu X, e tem aqui o meu gráfico na data de vencimento. Então ele tem essa carinha aqui, tá certo? Falando de uma call no vencimento. E aí o prêmio da call em uma data aqui qualquer. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, isso aqui, ó, call na data T. Em uma data T aí qualquer. Essa é a curvinha. E o delta, para quem sabe, quem conhece derivada, quem não conhece é uma questão de fé, tá, pessoal? Mas, assim, o que acontece? Quando eu estou aqui, ó, nessa região aqui, eu estou out of the money, quer dizer, não vou exercer a opção. Então, aqui você não exerce. Nesta aqui, você está o famoso in the money, aqui você exerce, o titular exerce, tá certo? E tem justamente um pedaço aqui, ó, que eu, neste pedaço aqui, eu vou colocar aqui, ó, fora, você está at the money, você exerce, na verdade, aqui, se você tiver, na verdade, no at the money você está indiferente, você pode exercer ou não, tá? Então, vou até colocar aqui um indiferente, pode dizer indiferente, pode exercer ou não, tá? E aí o que acontece? Justamente, quando você está out of the money, quando eu vou fazer a derivada aqui da curva, ó, ela está aqui, a tangente está assim, tá ok? E ela vai ficando cada vez mais reta, mais paralela. Então, essa derivada aqui, tá? O nosso delta aqui fica aproximadamente zero. Quando eu estou ali em cima, então, in the money, as minhas derivadas aqui, as inclinações das curvas vão ficando mais perto, vão ficando paralelas com isso daqui. Então, nessa região aqui, ó, o delta aproximadamente 1. Quanto mais in the money você tiver, mais próximo de 1 o delta vai ser, tá? E aí, finalmente, quando você está at the money, é que você tem aqui ó, a derivada aqui, nesse ponto. Então, aqui, o delta é aproximadamente meio.
Então é aquela coisa, se você sabe qual é a opção e qual que é o valor do delta, você já sabe em que posição você vai estar aqui e sabe assim, ó, eu vou ter oscilações maiores, então quanto maior o delta, se tiver uma variação no preço aqui, você vai ter maior impacto, tanto para cima como para baixo também, porque ele pode assim. Então, no exemplo da planilha, o prêmio é 1,28, o delta é 0,8. Ah, legal, estou aqui, beleza. Aí, se o preço cair, está dizendo que a tua opção vai cair 0,8. Então, de 1,28 vai cair para 0,48. Tá ok? Quer dizer, você vai ter uma queda enorme aqui nessa brincadeira. Então, é por isso que tem que saber o comportamento do delta e dessas gregas aqui, que vão impactar no prêmio da sua opção, tanto para você monitorar, quanto também para depois montar uma estratégia de hedge para se proteger, que a gente discute isso em outro vídeo. Tá? E aqui, só para colocar, então, isso é importante, e aqui o nosso θ, só para complementar ali, também o mesmo gráfico aqui, então, mesmas situações, colocar o X na mesma posição aqui, tá certo? Então, ele vem para cá. Então, quando você calcula o prêmio de uma opção das opções numa data, você tem aqui esse comportamento, vou colocar aqui mesmo. Então, na data T1, você tem esse comportamento. Conforme vai passando o tempo, então você vai se aproximando do vencimento, você vai vendo a curva fazer esse comportamento. Então, por isso, o θ T2, e aí vai passando o tempo, você vai chegando nesta curva vermelha. Por isso, o θ, o nosso querido θ aqui, ele é negativo, porque conforme o tempo vai passando, você vai aproximando, o prêmio das opções, os prêmios vão diminuindo, tá certo? Eles têm esse impacto aqui. Mantidas outras coisas constantes, tá, pessoal? Então, assim, o θ é o seguinte, se o preço não variar, o gama também não, se a taxa de juros não variar, a volatilidade não variar, nada variar, só o tempo, o prêmio vai caindo. Se outras coisas mudarem, aí a curva pode ter outros formatos aqui. Tá legal? Se for uma put, o que acontece da put é o contrário. Então, por exemplo, uma put, você teria algo assim, ó. Então, se eu fizesse a put, vamos colocar aqui, vocês estão vendo, espero que sim. Então, isso aqui seria uma put. Na put, in the money, at the money, out of the money, é o contrário, tá certo? Então, para put, isso é in the money, o at the money é igual, e isso aqui é out of the money para put. Então, na put é o contrário. Só que aí também é a história, ó. O delta é o contrário. Então, aqui o delta da put vai de 0 a menos 1. Então, quando eu faço aqui na put uma curva, vou colocar com essa cor, espero que fique. Vocês vejam aqui, ó. Nossa, não dá para ver nada. Então, vou mudar a cor aqui. Vou colocar essa aqui. Mesmo amarelo aqui. Vai dar um realce aqui. Na put é o contrário. Então, você tem aqui um delta aproximadamente menos 1. Tá ok? Então, negativo, menos 1. E aqui você vai ter um delta aproximadamente 0. E aqui no meio, um delta aproximadamente menos meio. Tá legal? Então, essa é a diferença do comportamento aí
quando a gente fala da put, porque justamente é o contrário. Tá legal? Quando o sujeito da call exerce, o da put não exerce e vice-versa. Beleza? Muito bom. Essa, de forma geral, um começo das gregas. Importante conhecê-las, porque quando você está comprando, tem um monte de variável aqui que afeta o prêmio das opções, então vocês têm que saber como eles estão se comportando, até porque você sabe, cada variação ali vai ter um impacto diferente ali no preço, alguns positivos, outros negativos, e para você não ter surpresas, tá certo? E ainda mais se preparar para essas mudanças nos parâmetros, tem que saber esse comportamento e estar monitorando. Até para que, em determinadas situações, você resolva fazer, vou fazer um hedge, ou não vou fazer hedge. Ou vou desmontar o meu hedge, se for o caso. Tá ok? Muito bem, pessoal. Essa é uma introdução longa, que as gregas tem muita coisa para falar sobre elas, sobre as gregas, e aí nos outros vídeos a gente discute as gregas para o modelo Black-Scholes, gregas para em Delta Red, Delta Gamma Red e assim por diante, tá bom? Até mais!